Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje vamos conhecer um pouco da vanguarda do cubismo, beleza? Então vamos lá. O cubismo tem sua variação vinda da obra de Cézanne, pois em seu trabalho passou a tratar as formas da natureza através de cones, esferas e cilindros, como uma forma de construção de espaço por meio de volumes e da decomposição de planos. Alguns críticos chamam a atenção para o débito do movimento em relação a Henri Roussel, um dos primeiros a subverter as técnicas tradicionais de representação, perspectiva, relevo e relações tonais. Entretanto, os cubistas foram mais longe que o Cézanne. Passaram a representar objetos de uma forma que todos os seus lados fossem representados em um só plano. É como se os objetos estivessem abertos e apresentassem todos os lados, todas as dimensões no plano frontal em relação ao espectador. É uma atitude de decompor os objetos, os desconstruir sem a preocupação de manter a aparência fiel com a realidade. Eles alcançam o abandono da busca da ilusão da perspectiva e das três dimensões da nossa realidade. Não se imita aquilo que se quer criar, diz Georges Braque, um expoente do movimento. A realidade anunciada na composição de Braque leva o crítico Louis Volselli a falar em realidade construída com cubos, no jornal Gil Blas, em 1908, o que batiza a nova corrente. Cubos, volumes e planos geométricos entrecortados reconstroem formas que se apresentam simultaneamente em vários ângulos na tela. O espaço do quadro, plano sobre o qual a realidade é recriada, rejeita distinções entre forma e fundo ou qualquer noção de profundidade. Nele, corpos, paisagens e, sobretudo, objetos como garrafas, instrumentos musicais e frutas têm uma estrutura cuidadosamente investigada nos trabalhos de Braque e Picasso, tão afirmados em termos de projeto plástico que não é fácil distinguir as telas de um e de outro. Mesmo assim, nota-se uma ênfase de Braque nos elementos cromáticos e, de Picasso, em aspectos plásticos. O cubismo foi evoluindo ao ponto de se dividir em duas grandes tendências, o cubismo analítico e o cubismo sintético. O cubismo analítico foi desenvolvido por Picasso e Braque, aproximadamente entre 1908 e 1911. Esses artistas trabalharam com poucas cores. Usaram preto, cinza e alguns tons de marrom e ocre. A cor não era tão importante quanto a escolha do tema a ser representado de todos os lados simultaneamente. Através do seu desenvolvimento, com o tempo, chegou a uma fragmentação tão grande dos seres que se tornou impossível o reconhecimento de qualquer figura das pinturas cubistas. Reagindo à excessiva fragmentação dos objetos e à desconstrução de sua estrutura, os cubistas passaram ao cubismo sintético. Basicamente, foi uma tendência que procurou tornar as figuras novamente reconhecíveis. Houve uma certa recuperação da imagem real dos objetos, mas não significou o retorno do desenvolvimento de uma imagem realista. Foi mantido o modo característico do cubismo de apresentar simultaneamente as várias dimensões de um objeto, como podemos ver na obra Mulher com Violão, de Braque. O cubismo sintético foi chamado também de colagem, porque introduziu letras, palavras, números, pedaços de madeira, vidro, metal e até objetos inteiros nas pinturas. Essa inovação pode ser explicada pela intenção do artista de criar novos efeitos plásticos e de ultrapassar os limites das sensações visuais que a pintura sugere, despertando também no observador as sensações táteis. Pode-se dizer que a pintura de Picasso e Braque foram as pioneiras do cubismo. Pablo Picasso, tendo vivido 92 anos e pintado desde muito jovem e até próximo à sua morte, passou por diversas fases. Entretanto, são mais nítidas a fase azul, que representa a tristeza e a melancolia dos mais pobres, e a fase rosa, em que pinta acrobatas e arlequins. A fase azul durou de 1901 a 1904, e a fase rosa durou de 1905 a 1907. Depois de descobrir a arte africana e compreender que seus artistas não pintam ou esculpem de acordo com as tendências de um determinado movimento estético, mas sim com uma liberdade muito maior, Picasso desenvolveu uma verdadeira revolução na arte. Em 1907, com a obra Les Demoiselles d'Avignon,
começou a elaborar a estética cubista, que, como vimos anteriormente, se fundamenta na destruição da harmonia clássica das figuras e na decomposição da realidade. Aos poucos, Picasso começa a voltar sua atenção para o homem europeu, envolvido pelos conflitos que vão desencadeando na primeira metade do século XX. Em 1937, pinta o seu mais famoso mural, em que representa, com veemência e indignação, o bombardeio na cidade espanhola de Guernica, responsável pela morte de grande parte da população civil formada por crianças, mulheres e trabalhadores. Além de pintor, Picasso foi gravador e escultor, pois além da pintura, exerceu obras independentes nas outras linguagens. Sua gravura, por exemplo, são trabalhos de um autêntico gravador. Dominou com vigor as mais variadas técnicas como água forte, água-tinta, ponta seca, litografia e gravura sobre linóleo colorido. A característica mais marcante da obra gravada de Picasso, que se estende de 1907 a 1972, está na força expressiva do desenho e na oposição entre áreas de claridade e de sombra. Ao lado de Picasso, Georges Braque também renovou a arte do século XX, ao considerar a pintura como uma obra diferente de uma descrição objetiva da realidade. Depois de 1908, quando pintou Casas do Estoque, Braque passa pela fase do cubismo analítico. Um exemplo é sua obra O Português. Entre 1913 e 1917, já sobre o cubismo sintético, Braque começa a representar os objetos destacando as partes mais significativas. E dessa época, por exemplo, é a mesa do músico. A partir da década de 30 e depois de uma fase de transição, o artista descobre novos interesses estéticos e supera o cubismo inicial. Morreu aos 79 anos em Paris, depois de produzir obras que revolucionou a pintura desde o início do século XX. Fernand Léger apresenta um desenho sintético e geometrizado. Sua pintura é importante pelo seu significado, pois é um comentário otimista sobre o início do século XX. Ele considera a máquina e o trabalho dos homens na produção industrial como uma forma de construção de um mundo novo, como podemos ver em elementos mecânicos. Léger aceita e admira o crescimento industrial do fim do século XIX e das primeiras décadas do século XX. Para ele, a mecanização e os grandes aglomerados urbanos são os sinais dos tempos contemporâneos. Por isso, merecem ser registrados com o mesmo interesse e encantamento que os pintores registram outros momentos da história passada. Em 1925, seu contato com o arquiteto Le Corbusier abre-lhe novas perspectivas. Primeiro, descobre a importância social das pinturas murais, que vão além do caráter individualista da pintura de cavalete. Em segundo lugar, Léger procura superar a distinção entre obra de arte e objeto utilitário, valorizando o desenho industrial para que o objeto produzido pela máquina seja uma das mais autênticas expressões da beleza contemporânea. O cubismo pode ser considerado uma das principais fontes de arte abstrata e suas pesquisas encontram adeptos no mundo todo. No Brasil, influências do cubismo podem ser observadas em partes dos artistas reunidos no modernismo de 1922, em alguns trabalhos de Vicente do Rego Monteiro, Antônio Combide e, sobretudo, na obra de Tarsila do Amaral. O aprendizado com André Lotz, Glazes e principalmente com Léger reverbera nas tendências construtivistas da obra de Tarsila, em especial na fase pau-brasil. A pintora vai encontrar em Léger, especialmente em suas paisagens animadas, motivos ligados ao espaço da vida moderna, máquinas, engrenagens, operários de fábricas e etc., e o aprendizado de formas curvilíneas. Emblemáticas do contato com o mestre francês são as telas criadas em 1924, como a Estrada de Ferro Central do Brasil e Carnaval em Madureira. Não se pode mencionar o impacto do cubismo no Brasil sem lembrar ainda de parte das produções de Clóvis Graciano e de um segmento considerável da obra de Cândido Portinari, evidentemente em termos de inspiração picassiana. Então é isso, gente. Essa aula fica por aqui. Um abraço a todos e até a próxima!